Paz e bem, pessoal. Vamos conversar sobre o Evangelho desse dia. Então, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos seguir nessa preparação à Semana Santa. Estamos nesta última semana da Quaresma. Então, domingo agora próximo já é domingo de Ramos e começa a Semana Santa. Tudo bem? Que o Espírito Santo nos ilumine para escutar a palavra do Senhor e também nos guie, nos fale ao nosso coração. Hoje o Evangelho, João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um a um, e a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio, de pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Jesus perdoa. Jesus vem até nós neste encontro e faz a gente pensar, refletir sobre os nossos comportamentos e também como é que nós olhamos as outras pessoas e também a nós mesmos. Às vezes eu converso com as pessoas e nas palestras, nos encontros, nas formações e digo: Deus sempre perdoa. E algumas pessoas começam a falar assim: mas sim, claro, nós acreditamos num Deus de perdão, mas tem algumas pessoas que não se convertem, não emendam, e a gente tem que falar duro com essas pessoas. Gente, ensinar é necessário, mas às vezes a gente está tão imbuído de tanta doutrina, de tanta moral, que nós não enxergamos o Deus de misericórdia. É muito simples, se pensarmos da seguinte maneira: olha, se não for pela misericórdia do Senhor, nenhum de nós somos dignos e muito menos alcançaremos a salvação. Nenhum de nós. Sim? Nem eu, nem você, ninguém. Por isso que nós falamos a doutrina, o Evangelho o tempo todo. Para os homens é impossível, mas para Deus não. Então, é Deus que outorga a salvação. Sim? Então, esse olhar de Deus sobre nós é um olhar amoroso. Ele não quer o pecado porque o pecado faz cada um de nós sofrer. E esses que estavam aí vendo essa mulher e querendo agir simplesmente pela lei, estavam cegos, caíram simplesmente em doutrinas humanas, mas não conheciam o Deus de misericórdia, o Deus de amor, o Deus que cuida, o Deus que espera, o Deus que aguarda. Ele é paciente, ele é misericordioso. Copiosa é sua misericórdia, né?
sua redenção. E ele age com pedagogia para conosco, para com nós, né? É pedagógico, como foi com toda a caminhada do povo. E aqui essa fala de Jesus vai de encontro justamente a esta dureza, né? Como aquele povo no deserto, né? Recorda que o povo estava com o coração duro, foi aprendendo pouco a pouco. E se nós queremos assim a misericórdia do Senhor, que Ele tenha paciência conosco, com a gente, né? Se ele, que Ele tenha paciência conosco, assim também devemos ter paciência, primeiro, conosco mesmo. Sim, tem muita gente que não se perdoa, né? Que não se perdoa. Carrega como esses personagens que querem apedrejar a mulher dentro de si. É como se essas personagens que estão querendo apedrejar a mulher, esses mestres da lei, os fariseus, é como se ele estivesse dentro da pessoa, apedrejando a si mesma, sabe? Como se tivesse pensamentos, sentimentos, sim, que buscasse julgar a si mesmo. Tem uma coisa interessante que nesse tempo da quaresma as pessoas falam assim, esse tempo eu estou fazendo um exame de consciência. Sim, é bom fazer o exame de consciência. Mas o que se passa às vezes é que a pessoa se passa a julgar a si mesma. Sim, julga a si mesma com muita rigidez, com muita impaciência, como se fossem esses mestres da lei. Então, primeira coisa, esse perdão que deve ser dado a nós mesmos, e o que mais importa agora é caminhar para frente. Nós não caminhamos para trás, é só quando a gente pode fazer uma brincadeira, alguma dinâmica, né? Mas a gente não caminha para trás. Não podemos ficar presos ao passado, ao erro que cometemos ou erros recentes. Isso é bobeira de nossa parte, até ignorância espiritual. Né? O que importa é caminhar hoje para frente e não ficar mirando o passado. Sim? Então, primeira coisa, aprender a ter misericórdia de si. E lembrar para nós mesmos, lembrar para essas partes nossas dentro de nós, que aqui a gente pode representar os mestres e os fariseus, essas partes dentro de nós que ficam julgando a gente sem parar. Às vezes as pessoas pensam que isso é bom, não, porque eu estou refletindo, estou me reconhecendo pecador. Será mesmo? Até que ponto isso é sadio? Porque muitas vezes isso não é sadio. Pelo contrário, isso pode ser porta aberta para a tentação, sim. Às vezes as boas intenções não são realmente sadias, né? Estão baseadas às vezes em outras situações, em nosso orgulho espiritual, a nossa impaciência, a nossa falta de misericórdia. Então, primeiro passo, aprender a nos acolher como nós somos e depois iniciar um processo, talvez diferente, lutando a cada dia, superando cada coisa de cada vez. Se a gente não tem paciência e a gente quer mudar de uma vez só, gente, a gente não vai dar conta, porque não funciona assim. E outra coisa que eu falei no início, a salvação é dom de Deus e não é mérito nosso, não é simplesmente por nossos esforços. E talvez isso a gente deveria conversar mais, para a gente sair dessa dinâmica farisaica, né? Pensar que somos salvos porque eu sou bom, porque eu faço as coisas certas e eu mereço. Nós não merecemos, porque a nossa condição está enferma, somos pecadores. Sim, e se nós perdoarmos a nós mesmos, também perdoaremos os nossos irmãos, porque pacificado dentro de nós mesmos, conseguiremos pacificar o que está fora. Se tenhamos paciência conosco mesmo, tenhamos paciência com os outros. Nós vamos ganhando essa paciência na medida que nós caminhamos também com paciência. Então, eu não te julgo, eu não te julgo. E talvez deva aparecer pensamentos e sentimentos dentro de você dizendo também, eu não te julgo. Caminha. O que é o mais importante é agora para frente. Sim? Muito bem.
Meus irmãos, que essa semana seja de dedicação, meditação da Palavra de Deus, em preparação para a Semana Santa. Abraço, com Deus. Deus te abençoe.